Em 2022, os vencedores da 4ª edição do programa CNA Jovem de Desenvolvimento de Novas Lideranças percorreram o Brasil para conhecer de perto a nossa produção sustentável de alimentos. Viajando no Brasil, a gente percebeu as diferentes realidades das culturas das cadeias produtivas do agronegócio e como é importante o conhecimento, o aprendizado. No Paraná, acompanhamos a produção do queijo artesanal da família Verburg, de Arapoti, que ganhou reconhecimento nacional com o título de campeão dos campeões no Prêmio CNA Brasil. Se a gente olhar para trás, foram, assim, caminho de pedra mesmo. E hoje nossa, a gente quase chega a emocionar, né? Mas hoje assim, muito gratificante fazer parte desse trabalho, dessa história. Parceria transformadora. Em Goiás, a ecoterapia tem ajudado na reabilitação física, motora, social e emocional de muitas pessoas. Gosto demais. Eu nem andava sozinho. Eu andava na cadeira de roda. Olá, seja muito bem-vindo! Como você já viu, o nosso agro de hoje vai percorrer todas as regiões do país na nossa retrospectiva 2022. Então, vamos logo conferir as reportagens especiais que separamos para você. Andar pelo país e conhecer o trabalho de produtores e empresas rurais nas principais regiões do agronegócio brasileiro. Você vai acompanhar agora como foi a visita dos vencedores da 4ª edição do programa CNA Jovem aos estados do Pará, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Os jovens líderes conheceram um pouco sobre a produção de cacau para a fabricação de chocolate artesanal, cultivo do açaí, da laranja e da uva. Vamos ver como foi essa experiência. Dona Nena, a senhora sabe que eu estou estudando comunicação entre o campo e a cidade. Que eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter mais acesso dos trabalhos ricos que a gente tem no campo, das coisas que as pessoas fazem como a senhora. Conta o que a senhora está fazendo para poder levar um pouquinho mais do que acontece aqui lá para as pessoas na cidade, do seu produto para a cidade. Olha, geralmente a gente faz esse trabalho de vivência. A gente tem um pacote que a gente criou aqui, que chama Vida Cabocla, que a gente traz a pessoa, a gente alimenta ela com as coisas nossas daqui, depois a gente leva ela para o campo, ela ajuda a gente a fazer horta, ela ajuda a gente a plantar as mudas de cacau. Encontro de gerações, mas com algo em comum: o amor pela produção de alimentos. A agricultora Isete, mais conhecida como Dona Nena, extrai cacau orgânico e produz chocolate artesanal e se tornou um exemplo de empreendedora em Belém do Pará. Ela também promove o turismo rural na região. Hoje a gente produz desde a barra rústica, que foi da onde começou a nossa história com manipulando o cacau, né? Que é a barra rústica embrulhada na folha, e a gente tem ela ralada, transformada em massa de cacau em pó. Temos o nibs de cacau e a partir do nibs também hoje nós já fazemos as nossas barrinhas refinadas, que vai de 55% até o 100%. As histórias de Dona Nena, Ana Carolina e os outros vencedores do programa CNA Jovem, que tem como objetivo identificar e desenvolver novas lideranças para o agro, aconteceu durante a missão técnica que o grupo fez pelo Brasil. Eu sou muito entusiasta do campo e da cidade. Eu acredito que a gente pode se integrar para resolver problemas comuns do sistema alimentar. E o nosso desafio, principalmente em grupo, era a gente fazer esse diálogo, ser essa ponte entre as pessoas do campo e da cidade. Hora de se despedir da Dona Nena e partir para um passeio de barco pela Ilha do Combu, conhecida pela produção de cacau e açaí da várzea. O Pará lidera a produção e a exportação mundial de açaí. Segundo dados da produção agrícola municipal do IBGE, o estado produz quase 1.400.000 toneladas do fruto, 94% do total brasileiro. Na missão, os jovens visitaram uma agroindústria de açaí que fica em Castanhal. Em seguida, foram até uma propriedade exportadora de laranja e limão em Capitão Poço. No local é feita a produção de sucos concentrados e óleos para a indústria cosmética e farmacêutica. Aqui ao meu lado está o Caio, que é um dos vencedores do CNA Jovem. Ele é do Ceará e teve a oportunidade de conhecer Minas Gerais e agora o Pará.
Comeu pão de queijo, comeu queijo e agora acabou de experimentar um suco de laranja. Me conta o que você está achando dessa experiência, dessa missão, essa oportunidade de conhecer culturas diferentes, pessoas de outras regiões. Conta para mim o que você está achando e de que forma está acrescentando na sua vida. Suzana, está sendo incrível, porque eu desenvolvi junto ao CNA Jovem um programa chamado Interagro, onde o mesmo busca integrar diferentes instituições com um objetivo comum, que é fortalecer os produtores rurais. O choque cultural é muito grande, né? Tudo que tem por aqui, como se diz, o bioma amazônico, né? Nós não temos isso lá em Minas Gerais. Então, é um choque muito grande, né? A questão do açaí, né? Do cacau. Do calorão do Pará para o frio do Rio Grande do Sul. No estado, os jovens tiveram experiências com agroturismo, passando por rotas gastronômicas e regiões reconhecidas nacionalmente pela produção de uvas e vinhos. O grupo visitou vinícolas tradicionais e familiares nos municípios de Flores da Cunha e Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. E também passou pela Federação da Agricultura, onde conheceram a atuação da Farsul Jovem. Toda essa experiência, toda essa integração, essa troca, né, e a vivência disso tudo vai ficar e vai marcar muito a carreira profissional de cada um deles, né? E aí justamente isso que a gente faz no CNA Jovem, é promover esse tipo de conexão, é promover esse tipo de interação para justamente ampliar, né, o conhecimento, a experiência, a vivência, para que eles realmente sigam uma jornada de liderança diferenciadas. O encerramento da missão foi em Brasília. Os jovens conheceram o trabalho desenvolvido na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eles também foram recebidos pelo presidente da CNA, João Martins, que falou sobre a importância do programa para a construção de novos líderes do agro. Esse passeio que vocês deram com ele, vendo as grandes regiões produtoras, eles vão levar para cada um para seu estado, vão levar novos conceitos, de como ajudar o seu estado, como ajudar seus produtores no momento necessário. Então, esse é um programa que nós temos que multiplicar muito, porque é com esses jovens que nós vamos realmente mudar esse país. Viajando no Brasil, a gente percebeu as diferentes realidades das culturas das cadeias produtivas do agronegócio e como é importante o conhecimento, o aprendizado que o Senar vem levando a produtores rurais e a colaboradores de propriedades rurais. E quando chegamos aqui em Brasília, percebemos como é estruturado tudo isso para atender todo o Brasil. Hora de falar de um campeão dos campeões. Vamos relembrar a história do queijo Cornélia. Essa delícia foi o grande vencedor do prêmio CNA Brasil Artesanal. E a nossa equipe foi até Arapoti, no Paraná, conhecer a família Verburg e os segredos desse alimento que conquistou o país. Para conhecer um pouco da história da família Verburg, nada melhor que uma volta pelo museu em homenagem aos imigrantes holandeses em Arapoti, no Paraná. O pai de Sander chegou ao Brasil quando tinha 4 anos. Hendrik enfrentou com a família 25 dias de viagem de navio na década de 60. O pai dele, que também trabalhou no campo na Europa, sempre quis mudar para outro país com a esposa e os filhos. Até antes dele casar, ele já queria imigrar para o Canadá. Daí apareceu uma advertência, não, como é que chama? Um anúncio para o Brasil. Daí ele já se interessou. Cornélia, a matriarca da família Verburg, trouxe para o Brasil a receita do queijo que era ensinada para todas as mulheres da família. Gesina aprendeu a fazer o queijo com a sogra. Ela sempre fazia queijo na chácara e fazia já queijo na Holanda, onde ela ganhou prêmios. Sander sempre viu a mãe Gesina fabricando o queijo e aprendeu com ela a receita histórica da avó. Depois de passar uma década morando na Holanda, ele voltou e no ano passado assumiu o papel de mestre queijeiro. A gente decidiu voltar para cá para ajudar na queijaria, a qual tinha expandido há pouco tempo. Então a gente se realizou que seria muito mais trabalho e eu resolvi optar por vir ajudar ela aqui.
A receita continua a mesma, trazida da Holanda, para fazer o queijo Haura ou Gouda, como nós conhecemos no Brasil. Mas a cada viagem da família à terra natal, eles visitam queijarias locais e usam o que aprenderam lá para aprimorar o processo de fabricação aqui no Paraná. A dedicação trouxe frutos. Este ano, a Queijaria Cornélia participou do prêmio CNA Brasil, que coroou os melhores queijos artesanais do país. 2 versões do Gouda da família Verburg faturaram os prêmios. Um na categoria de 30 a 180 dias de maturação e o outro na categoria aromatizados. E na fase especial do concurso, o queijo Cornélia se consagrou como o campeão dos campeões. Eu me inscrevi inicialmente para saber a parte técnica do queijo, não pensando em título, nada, nem passou na nossa cabeça. A gente sempre trabalha com cuidado bastante grande com o queijo, prezando bastante a parte da higiene, a parte do cuidado nas vacas, no manejo, então desde a parte de alimentação até o processo final. E tudo começa com um bom leite. A irmã do Sander é a responsável por cuidar do rebanho de vacas holandesas. A gente faz todo um acompanhamento de todo o rebanho, vaca a vaca, e aí eu sei, vaca a vaca, qual é a célula somática dessas vacas. E aí então a gente seleciona essas vacas que são boas para a produção de queijo. Na queijaria, o processo é quase todo automatizado, mas a produção segue a mesma sequência. Segundo os Verburg, a receita do queijo vencedor é um segredo guardado a 7 chaves, mas acompanhamos etapas do processo de fabricação. O leite recebe o fermento e o coalho. A mistura repousa e depois é cortada. O soro é separado e a massa dividida até ir para as formas e a prensa. Agora, um passo importante. As peças são viradas na metade do processo de modelação e recebem a salmoura. Depois de 24 a 72 horas, o queijo campeão dos campeões vai para a pré-maturação. E na câmara refrigerada, a maturação do Gouda completa o processo ao longo de 90 dias. Com a premiação da CNA, a demanda aumentou. Os pedidos chegam de todo o país. Aumentou bastante a procura e assim também já aumentamos a produção do queijo. Já estamos ajustando a demanda. Na propriedade, a família mantém uma lojinha para vender os produtos que atrai cada vez mais turistas. Por saber que nós tínhamos um campeão aqui próximo, né, ganhou aí a disputa com os mineiros, né, e eu, como é caminho nosso de passagem para visitar a família cada 60 ou 90 dias, aí eu resolvi parar e disse, não, vamos levar esse queijo aí para toda a família. Antes do reconhecimento nacional, o queijo Cornélia já era o campeão para toda a família. Nós somos queijo! Se a gente olhar para trás, foram assim, caminho de pedra mesmo. E hoje nossa, a gente quase chega a emocionar, né? Mas hoje é, assim, muito gratificante fazer parte desse trabalho, dessa história. A gente pode dar uma boa educação aos filhos, não falta nada na nossa vida. A gente pode construir uma casa para os nossos pais. A gente ficou bastante feliz, sabendo que a gente está na trajetória correta. É muito legal manter essa tradição, né? E parabéns à família Verburg. E falando em queijo, o Senar preparou um vídeo especial que mostra detalhes de uma queijaria artesanal. O tour, em 360 graus, mostra todas as etapas da produção, desde a ordenha, os cuidados com a higiene, embalagem, até o produto final. Para fazer o passeio virtual, basta acessar a página da Coleção Senar no site cnabrasil.org.br/coleção Senar/vídeos ou baixar o aplicativo Estante Virtual do Senar, disponível nas lojas Play Store e Apple Store. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Em Minas Gerais, a assistência técnica e gerencial do Senar ajuda produtor de café a aumentar a produção e a renda da família.
E tem ainda a ecoterapia, que trabalha a inclusão, o desenvolvimento e a autoestima de pessoas com deficiência em Goiás. Estamos de volta com assuntos que marcaram o ano de 2022. Seguimos para o município de Alto Jequitibá, na zona da Mata Mineira. Lá, o seu Joel toca a propriedade de café que foi do bisavô. E hoje, com a ajuda do Senar, ganhou eficiência na produção, melhorou a qualidade do alimento e renda da família. A paixão pelo café é uma daquelas coisas que são compartilhadas de geração em geração. No sítio Criebe, em Alto Jequitibá, Minas Gerais, o gosto pelo cultivo passa de pai para filho desde a década de 1980. Essa propriedade aqui está em terras que foram do meu bisavô, que passou para o meu avô, depois para o meu pai. E eu, durante muitos anos, acompanhei meu pai na administração, me acompanhei um pouco longe. E depois que ele faleceu, eu tive um desafio. E para conseguir manter a produção e o legado da família, o Joel procurou na assistência técnica e gerencial do Senar o suporte necessário para continuar o cultivo de 2 espécies de café, Catuaí e Catimor, em 30 hectares da propriedade. Quando eu estava para aposentar, há 4 anos atrás, eu fui informado da possibilidade do apoio do Senar. Entrei em contato, o pessoal me franqueou a possibilidade de estar nesse grupo e aí o Senar apoio. Então nós estamos terminando aí o 4º ano de um apoio brilhante do Senar. Com a chegada do técnico de campo, foi possível elaborar um planejamento das ações, tudo registrado no caderno do produtor. Com isso, veio a possibilidade de melhorar a lavoura e ampliar a produção de café. Nesse reconhecimento da lavoura, a gente estudou algumas fraquezas onde a gente poderia melhorar da lavoura. Já era uma lavoura muito antiga, com espaçamentos já um pouco ultrapassados. Então, a gente entrou com um trabalho nesses talhões e nos talhões onde já as plantas estavam um pouco mais defasadas, a gente entrou com renovação, substituindo por variedades novas e espaçamentos, mudando o espaçamento também. Além da estrutura da lavoura, a nutrição das plantas também foi melhorada. Com o acompanhamento do Senar, o manejo dos talhões passou a incluir adubação em cada planta. Eu não tinha por costume pulverizar. E com o início dessa pulverização, onde você vai dar para a planta uma nutrição via folha, eu já estou com alguns talhões que eu fiz no ano passado, que você olha o talhão, você vê que ele está muito melhor do que o talhão vizinho. Isso tudo foi influência das orientações que o pessoal do Senar tem dado. E o resultado foi um recorde de produção, com 1.500 sacas colhidas nos 80 mil pés de café da propriedade. O cultivo também inclui a atitude da lavoura, seleção e sabor dos grãos. E esse ano a gente conseguiu não só o que o Joel queria, que era manter o que o pai dele produzia, mas conseguir obter a maior produção da propriedade. E ainda com algumas áreas em renovação, ou seja, não com 100% do parque cafeiro em produção. Então isso para nós foi um resultado muito satisfatório. A assistência técnica e gerencial no cultivo do café é o único acompanhamento oferecido pelo Senar com duração de 4 anos por conta dos ciclos de produção do grão. E um dos métodos para minimizar os impactos da sazonalidade está na poda da lavoura, que promove um desenvolvimento mais rápido e com maior produtividade em relação aos pés que não passam pelo procedimento. Só que a poda, ela é um pacote, não é simplesmente você chegar ali e recepar a planta. Você tem que ter todo um pacote de condução dessa planta. Então você vai cortar ela ali, com 20 a 40 centímetros de altura, e depois você vai vir logo em seguida, cerca de 2 meses por aí, fazendo uma desbrota. Ou seja, você vai eliminar aquele excesso de ramos, que já vão crescendo ali, aqueles ramos ortotrópicos, deixando apenas 2. Isso aí vai depender do espaçamento. O acompanhamento individual e as ações específicas para a realidade de cada produtor são os diferenciais do atendimento realizado pelo Senar. Havia um início assim, de produtores com
lucros baixos ou até prejuízo, né, no início, e foi nosso foco trabalhar cada caso para melhorar o resultado desses produtores. E esse resultado não veio em função só do técnico do Senar estar lá, acompanhar todo mês. Está muito também na dedicação do produtor e dele se entregar a esse projeto, né, e fazer com que os resultados acontecessem. O balanço do sítio Griebe é positivo. A produção cresceu, bateu recorde e as estruturas e os equipamentos foram ampliados. Todos os processos, desde a colheita mecanizada, seleção de grãos, torrefação e moagem, até chegar à embalagem das duas marcas de cafés autorais, uma tradicional e uma especial, tiveram um caminho mais seguro com a presença do Senar. E atenção, você que quer se capacitar para atuar no mercado do agro, termina na próxima quinta-feira, dia 19 de janeiro, as inscrições para os cursos técnicos do Senar. Agronegócio, zootecnia, fruticultura e florestas são as opções para você se qualificar. Nas aulas online e presenciais, os estudantes recebem uma formação completa para atuar em todas as etapas da produção, logística e comercialização de alimentos. Os cursos são gratuitos. Não perca tempo. Acesse o site e se inscreva em etec.senar.org.br. A relação entre o homem e o cavalo foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Essa parceria, que atravessa milênios, também foi importante para a agropecuária mundial. Mas essa relação também ganha destaque na saúde. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que tem ajudado na reabilitação física, motora, social e emocional de muitas pessoas. Só em Goiás, o Senar apoia mais de 30 centros que realizam esse atendimento. Quem não ganha confiança em cima de um cavalo? A alegria contagia e tem ajudado Douglas a superar as limitações da paralisia cerebral. Gosto demais. Eu nem andava sozinho. Eu andava na cadeira de roda. Douglas, hoje você é em cima do cavalo. Você é feliz? Você é feliz sendo atleta? É demais. O animal que ajuda Douglas na ecoterapia pertence ao Centro de Equitação Curralinho, no município de Itaberaí, Goiás. O local foi estruturado pela Mônica com a ajuda do Senar. A parceria, firmada há mais de 8 anos, atualmente atende 80 pessoas e já beneficiou mais de 300 famílias. No início, em 2014, a nossa demanda maior era a parte motora, a parte física, pessoas com paralisia cerebral, com síndrome de Down, né? Então a parte de fisioterapeuta era muito mais intensa na ecoterapia. Ao passar dos anos, a gente sentiu que a comunidade escolar, educacional, trouxe uma demanda muito grande para a gente, principalmente com pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, e os TDAHs, que são os transtornos de déficit de atenção e hiperativismo, pessoas com dislexia, dificuldade de aprendizado. José Ricardo é um exemplo que, com a ajuda da parceria entre o Centro de Ecoterapia e o Senar, foi deixando para trás a dificuldade de aprendizado, tanto na escola quanto nas atividades com o cavalo. O cavalo é bom para mim. Eu gosto de tudo. O Senar entra com toda a capacitação da equipe multidisciplinar, também, né, o acompanhamento dos atendimentos, a avaliação do processo evolutivo dos praticantes. E a metodologia usada é da Associação Nacional de Ecoterapia, que normatiza a prática em todo o país. Divina, a mãe do Douglas, acompanha a evolução do filho com gratidão pelo atendimento que recebe de graça. O Douglas antes, ele não conseguia nem se alimentar com as próprias mãos, entendeu? Nem uma água ele não tomava com a mão dele, a gente tinha que colocar água na boca dele. Alimentar, a gente colocava comida na boca dele, agora não, graças a Deus, ele consegue alimentar com as próprias mãos, ele já anda no andador, ele não necessita mais de cadeiras de rodas, foi muito bom. Montar a cavalo não ajudou apenas no desenvolvimento motor do Douglas. Desde o começo da ecoterapia,
as relações pessoais e até a confiança dele melhoraram com as sessões terapêuticas. A gente investiga como ele se sentiu, para que a partir dali a gente investigue então os aspectos emocionais que foram trabalhados, como insegurança, medo, desatenção, talvez a capacidade de não memorizar, e através daí a gente vai evoluindo o praticante dentro da sua condição específica. E a união entre inteligência e sensibilidade dos animais, com uma equipe multidisciplinar, tem consolidado uma forte conexão com os praticantes. O nosso trabalho na educação e reeducação na ecoterapia é gerar foco nessas crianças. Foco de quê? De aprendizagem, foco de lateralidade, de noção espacial, porque muitas das vezes eles não têm esse espaço dentro da escola. A partir do momento que esse praticante começa a evoluir, começa a ter controle de tronco, começa a ter controle de cervical, ele começa a se passar mais independente em cima do cavalo. E aí ele consegue começar a restaurar suas funções. A ecoterapia é mais um exemplo de que campo e cidade trabalham juntos para uma sociedade melhor. Toda a iniciativa tem sempre a mão do produtor rural, da Federação da Agricultura, do Sindicato Rural. É uma demonstração que o agro não só produz alimentos, não só produz produtos, né, para comercialização, mas principalmente que o agro tem essa visão social. Um belo trabalho realizado pelo Senar em parceria com os Centros de Ecoterapia. Parabéns a todos! Terminamos mais um programa de retrospectiva com as principais reportagens de 2022. Lembrando que todos os serviços que você acompanha aqui no Nosso Agro são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Você pode rever todos os vídeos no nosso canal no YouTube. A gente se vê na próxima semana. Até lá!